Olá, nos últimos meses o nosso mandato esteve à frente da CPI das enchentes. Foi, portanto, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as responsabilidades do poder público em relação às chuvas que atingiram o Rio de Janeiro em fevereiro e abril de 2019 e que deixaram 17 mortos na nossa cidade. Foi muito trabalho de investigação, mais de 200 dias de trabalho, mais de 40 mil páginas de documentos analisados, 17 órgãos ouvidos. Nós visitamos 10 comunidades onde o desastre socioambiental foi maior, para ver em loco, ver lá de perto, como as chuvas impactaram a vida daquelas pessoas e como o poder público agiu ou não para prevenir e atender essas pessoas. Ao final, um relatório de mais de 500 páginas, com 105 propostas, recomendações e 5 indiciamentos. O objetivo desse vídeo é explicar um pouquinho para você as conclusões que nós chegamos nesse trabalho que fizemos agora, nesses últimos meses. As enchentes causadas por grandes chuvas, como essas que atingiram o Rio de Janeiro em fevereiro e abril de 2019, são normalmente apresentadas como desastres naturais. São vistas, portanto, como fenômenos inevitáveis, sobre os quais a gente tem muito pouca coisa a fazer, a não ser atender aqueles que foram atingidos pelas chuvas, pelas enchentes. Isso não é verdade. Os desastres não são desastres naturais, são desastres socioambientais. Por quê? Porque eles dependem do impacto de um evento adverso, nesse caso as chuvas, sobre um território que tem características específicas, que tem vulnerabilidades específicas. Um desastre, portanto, é a relação entre a magnitude do evento, entre o tamanho da chuva e as vulnerabilidades deste território atingido. No caso de cidades como o Rio de Janeiro, a vulnerabilidade tem relação não só com as características físicas da paisagem urbana, mas também com a dinâmica de uso e ocupação do solo urbano e com a qualidade dos serviços públicos. Logo, o grau de vulnerabilidade tem relação direta com o poder público. O poder público é responsável por um maior ou menor grau de vulnerabilidade do território da cidade. As áreas mais vulneráveis são aquelas áreas onde as políticas de moradia, de saneamento, de infraestrutura urbana, onde a política ambiental, essas políticas todas, são deficientes. Por isso que dizemos que o desastre não é natural, ele é socioambiental. E o desastre diz muito mais sobre o território do que sobre o evento adverso que o criou. É justamente porque os desastres são socioambientais que nós precisamos falar muito em prevenção. Aprendemos aqui na CPI das enchentes que não investir em prevenção pode custar muito caro aos cofres públicos. De acordo com o relatório do Instituto Nacional de Ciências das Edificações dos Estados Unidos, cada dólar investido em prevenção economiza 6 dólares que seriam gastos para atender a população no momento dos desastres. Isso significa que, além de perder vidas, além de colocar vidas em risco, a irresponsabilidade de não investir em prevenção gera prejuízos para todos. As obras de prevenção, por exemplo, além de gerar empregos e renda na cidade, podem economizar recursos futuros. A gente precisa entender que o passivo socioambiental de hoje se torna o passivo fiscal de amanhã. E o que aprendemos com os desastres socioambientais do último verão? Os desastres provaram que a prefeitura não está preparada para proteger os cariocas diante desses desastres. 17 pessoas morreram, houve perdas irreparáveis de bens e imóveis. As famílias atingidas até hoje aguardam por soluções e muitos problemas persistem. Seja no entorno de encostas ou na margem de rios, o carioca está exposto a novos desastres. Mas o grau de exposição ao risco não é igual para todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro. Mesmo que os temporais cubram toda a cidade, os desastres tendem a se concentrar nas áreas com menor cobertura florestal, com menos infraestrutura urbana e com menor quantidade de políticas assistenciais. Ou seja,
o risco recai sobretudo sobre as famílias mais pobres. E o direito à cidade é negado à grande maioria da população do Rio de Janeiro. E após 7 meses de trabalho, o que a CPI concluiu sobre a gestão do prefeito Marcelo Crivella? Bem, nós concluímos que a gestão do Crivella operou um verdadeiro desmonte dos órgãos municipais voltados para a prevenção e redução dos desastres. Houve falta de planejamento, houve cortes orçamentários irresponsáveis, não existe integração entre os órgãos. Diversos desses órgãos e pastas são usados no velho toma lá da cá da política e os seus comandos e suas estruturas são mudadas de um dia para o outro. E por fim, ainda descobrimos indícios de combinação ilegal de preços em contratos emergenciais para atendimento de regiões atingidas pelas chuvas. Esse desmonte foi muito sério e expôs a cidade a riscos que não precisavam ter acontecido. E ainda tem mais. Devido às mudanças climáticas, tudo indica que as chuvas fortes se tornarão ainda mais intensas e ainda mais recorrentes. Isso significa que a prefeitura precisa mudar rapidamente de atitude e tomar medidas urgentes para prevenir novos desastres. O relatório da CPI das enchentes apontou 105 recomendações de políticas públicas, de mudanças que precisam acontecer para preparar a cidade para enfrentar os desastres socioambientais que podem vir. Eu queria ler e comentar para vocês 5 dessas recomendações, dessas propostas. A primeira delas é estender para as regiões do Maciço da Pedra Branca e do Jericinó, na Zona Oeste, o sistema de alerta e alarme comunitário, porque isso garante uma proteção ambiental e defesa civil, um sistema de defesa civil na Zona Oeste. O que isso significa? Estações de medição de chuvas conectadas a sirenes de alerta, rotas de fuga para pontos de apoio e simulados e treinamentos dos moradores. Esse sistema existe muito incipientemente aqui no Maciço da Tijuca, no entorno do Maciço da Tijuca e na Serra da Misericórdia. Falta algumas coisas, mas ele existe. A gente acha que ele precisa ser reforçado, mas precisa ser estendido para a Zona Oeste. É isso que a gente propõe como primeira medida. Segundo, aumentar o valor do aluguel social e ampliar o acesso ao benefício para incluir todos os desabrigados e desalojados por desastres na cidade. O aluguel social é pago um valor de R$ 400 há quase 10 anos, sem reajuste. Isso é inadmissível. E muitas vezes, inclusive, a pessoa que tem direito a ter sua casa destruída pelo desastre socioambiental, ela não tem acesso ao aluguel social porque ela recebe, por exemplo, o Bolsa Família. Isso precisamos estender a mais pessoas, atender melhor os atingidos pela chuva. Terceira medida, proibir que dinheiro de prevenção e ajuda às vítimas seja remanejado para outras áreas. Todo município tem que ter no orçamento a chamada reserva de contingência, que é para agir no momento de crise. E o Rio de Janeiro precisa ter dinheiro investido nos órgãos de prevenção. O que aconteceu agora, com desculpa da crise, é que o prefeito Crivella remanejava isso para um lado e para o outro. É preciso garantir, carimbar esses recursos para que não falte recursos para prevenção e atendimento. Quarta medida, criar um plano de ação integrada para a emergência, com protocolos, para integrar órgãos e secretarias. Seria o que fazer durante as crises. Cada órgão precisa saber o que precisa fazer e é preciso que isso seja integrado, coordenado por uma defesa civil fortalecida e por um COR, que é um sistema que existe aqui no Rio de Janeiro, o Centro de Operações Rio, que pode ajudar a coordenar todo esse processo. Por fim, criar o Sistema Municipal de Prevenção e Mitigação de Desastres Socioambientais. É um nome grande, mas significa que a gente tenha um conselho, um plano e um fundo para que a gente possa enfrentar os desastres socioambientais, preparar a cidade com medidas de curto, médio e longo prazo, com recursos definidos, com metas que poderão ser fiscalizadas por todos os cidadãos, pelo Ministério Público, pelos órgãos de fiscalização e poderão ser cobrados e também apuradas as responsabilidades caso isso não seja feito. A criação desse sistema, embora seja uma das propostas mais complexas, é também aquela que pode fornecer mais soluções de médio e longo prazo para a cidade do Rio de Janeiro. São 105 recomendações,
muitas outras estarão disponíveis nas nossas redes para que você acesse. Além disso, a CPI sugeriu ao Ministério Público o indiciamento de autoridades que cometeram falhas graves, pelas quais elas precisam ser responsabilizadas. Vou ler para vocês que indiciamentos foram esses e as razões. Primeiro, o prefeito Marcelo Crivella, prejuízo aos cofres públicos provocado pela negligência na execução orçamentária e no contingenciamento de recursos fundamentais à prevenção e mitigação de desastres. Também na redução da capacidade de prevenção, gestão de crises e atendimento aos atingidos em razão dos impactos provocados pela descontinuidade administrativa, aquela troca-troca de secretários e dirigentes de órgãos que nós falamos antes. Em terceiro lugar, a cumplicidade na autorização da execução de obras emergenciais sem o devido cumprimento das exigências de publicidade estabelecidas na lei. O segundo indiciamento é do secretário de Infraestrutura, Habitação e Conservação, Sebastião Bruno. São 4 as razões. Em primeiro lugar, a contratação irregular de obras emergenciais, possível violação da Lei Geral de Licitações e improbidade administrativa. Em segundo, a autorização da execução de obras sem a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Terceiro, falso testemunho, disse não saber informações da CPI que, na verdade, ele sabia. Quarto, negligência diante dos indícios de cartelização e combinação de preços em contratos públicos sob supervisão da sua secretaria. As outras 3 pessoas indiciadas têm relação com a questão da Defesa Civil. O então secretário de Ordem Pública, Paulo Amêndola, o subsecretário de Defesa Civil, Edson Tavares da Silva, e o coordenador executivo da Defesa Civil, Rodrigo Bissoli. Nesses casos, são 4 os motivos de sugestão de indiciamento: o desmonte das estruturas de prevenção e treinamento e capacitação, que resultou no aumento da exposição aos riscos contra a vida. Segundo, operação negligente e imperita do sistema de alerta e alarme comunitário para as chuvas fortes, as sirenes que deveriam ter tocado e não tocaram em comunidades que acabaram tendo desabamentos, em favelas onde houve desabamentos. Terceiro, omissão no exercício de suas funções. E quarto, a recusa sistemática de prestar informações solicitadas pela própria CPI, que é um desrespeito aos poderes de investigação e fiscalização da CPI. Essa sugestão de indiciamento dessas 5 autoridades foi encaminhada ao Ministério Público e será acompanhada de perto pelo nosso mandato e obviamente, daremos todas as informações do andamento desses possíveis indiciamentos. Estamos no 3º ano do nosso primeiro mandato e já participamos de 2 CPIs muito importantes para a cidade do Rio de Janeiro. A primeira, a CPI dos ônibus, procurou investigar como o contrato assinado em 2010 na gestão Eduardo Paes era de interesse da máfia dos ônibus e trouxe prejuízos para toda a cidade e para todo mundo que anda de ônibus no Rio de Janeiro. Já essa CPI que se encerrou agora, a CPI das enchentes, investigou como o caos administrativo da gestão Crivella está deixando a cidade cada vez mais exposta aos desastres socioambientais. Nós seguiremos na luta, acreditando que outra cidade é possível, porque só a luta muda a vida.